Olá para o papai e a mamãe que estão me assistindo nesse momento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rebeca Barros, eu sou psicóloga e hoje, mais uma vez, estou em parceria com o Colégio Educativo a pedido da professora Mara e vou trazer algumas dicas para vocês, pais, tentarem adaptar nesse momento de pandemia e que os filhos de vocês estão tendo quase que a rotina escolar dentro de casa, né? É muito importante a gente entender, primeiramente, que assim, essa mudança de rotina, essa questão de não ir mais para a escola, essa questão de estar estudando em casa, também é uma dificuldade para a criança, tá? Então, assim, do mesmo jeito que é difícil para você, pai, ter que se adequar a essa nova rotina, para a criança também é. Porque até então ela estava vivenciando a rotina de ir para a escola, de estar em contato com seus coleguinhas, estar aprendendo diretamente com o seu professor. E quando isso muda, isso também traz certas dificuldades para ela, certo? Então, assim, também é importante a gente falar que o ambiente de casa não é um ambiente escolar. Então, assim, a ideia não é a gente transformar a casa de vocês numa escola. A ideia é que a gente possa adaptar, né, a casa, o ambiente, para que também esteja propício para a aprendizagem da criança, tá bom? Primeira dica, gente, é muito importante manter uma rotina, né? Um horário para a criança acordar, um horário para a criança fazer as atividades da escola, um horário para a criança assistir, brincar, um horário para a criança realizar algumas tarefas de responsabilidade dela, porque a gente sabe que é importante a gente manter a criança responsável por algumas atividades, aquelas que é possível elas fazerem dentro de casa, porque isso, além de fazer com que ela se sinta importante, também dá a ideia de comprometimento. Então, assim, quando você cria uma rotina para a sua criança dentro de casa, nesse momento, você também dá a ela a oportunidade dela se comprometer com o compromisso dela de ter o seu horário de estudo, tá? A segunda dica, qual é? É muito importante a gente compreender que quando a gente fala sobre crianças, a gente precisa se atentar ao mundo da criança. Qual é o mundo da criança, Rebeca? Lúdico. A criança, ela gosta de brincar, a criança, ela gosta de brincadeiras, a criança, ela gosta de pintar. Então, assim, é muito importante você colocar o lúdico nesse momento, para que seja mais fácil, digamos assim, a criança se sentir parte daquele ambiente naquele momento. Então, assim, a criança, né, principalmente visando a idade de 4 anos, que provavelmente o filho de vocês tem, esse é um momento em que ela está descobrindo muitas coisas. Então, assim, o lúdico, ele vai fazer total sentido nesse momento, tá? A terceira dica busquem criar algumas regrinhas dentro dessa rotina, né? Alguns pais dizem, mas o meu filho, ele não consegue fazer isso, ele não se concentra. É um momento para você criar possibilidades. Então, assim, você pode criar algumas regrinhas. Você pode, por exemplo, até trabalhar a aprendizagem do seu filho juntando o que a escola mandou como conteúdo com algum joguinho que você tem em casa, porque assim você vai ensinar para ele a questão do comprometimento com aquele momento. Filho, agora a gente vai sentar para realizar a atividade da escola, tá? Então, assim, vamos fazer uma regrinha. Quando a gente terminar, a gente vai fazer determinada coisa. Quando a gente terminar, a gente vai comer uma pipoca junto. Então, assim, esse momento, gente, ele nos traz uma reflexão muito importante, que é a reflexão pra gente parar, né? A gente vive em uma sociedade muito produtiva, a gente vive em uma sociedade que nos cobra muito, traz a oportunidade pra gente pensar sobre a importância da gente parar, da gente cultivar o nosso momento em família, da gente aprender a ensinar os nossos filhos, né? No caso vocês, a ensinar os filhos de vocês. Então, assim, são dicas, né? E são coisas que, claro, na teoria pode parecer fácil. Eu sei que vocês, enquanto pais, vão ter alguma dificuldade para manter essa rotina, porque vocês também têm a rotina de vocês, né? Levar o trabalho para casa, no caso vocês, também é uma rotina nova, também é uma coisa nova.
Mas assim, vocês precisam ter paciência para essa nova adaptação, né? Porque na realidade, mesmo a casa de vocês nesse momento não sendo um ambiente escolar, mas é o ambiente em que vocês irão proporcionar esse momento de aprendizagem aos filhos de vocês, né? Então assim, outra dica importante, não tenham medo de dizer não, né? Vocês podem impor limites para os filhos de vocês. É o momento de estudar, vai ser o momento de estudar. Depois você vai fazer outras coisas. Quando você explica, quando você dá um não para o seu filho, você explica por que você está dando não, ele vai entender, ele vai compreender de uma forma mais fácil. Agora, se você diz assim, não, você não vai fazer isso e pronto, ele vai ficar pensando, mas ele vai compreender de uma forma mais fácil. Agora, se você diz assim, não, você não vai fazer isso e pronto, ele vai ficar pensando, mas por que eu não posso fazer isso, né? Então, assim, não precisa ter medo e não precisa se sentir inseguro em relação a dar um não ao seu filho, mesmo ele tendo 4 anos. É importante você dar o não e explicar por que você está dando aquele não para ele, certo? Eu entendo e compreendo que esse não é um momento fácil. É por isso que a gente precisa, enquanto ser humano, estar repensando os nossos valores, estar repensando como que a gente gasta o nosso tempo, né? Porque agora a gente tem um tempo bem maior dentro de casa e isso nos dá até a oportunidade de reavaliar muitas coisas. Mas assim, entendam que todos nós, enquanto seres humanos, temos a capacidade de adaptação, né? Então, assim, se é dado essa oportunidade, vamos tentar. Não conseguiu da primeira vez? Tenta depois. Não conseguiu novamente? Tenta depois. E aí, nesse tentar, é que você vai conseguindo e a cada tentar você vai melhorando, né? Então, assim, talvez o primeiro momento de ensino com o seu filho seja um pouquinho complicado, né? Até porque você não é professor, você não tem essa habilidade. Mas, assim, saiba que naquele momento você não precisa ser o professor do seu filho. Você precisa ser o pai ou você precisa ir melhorando, né? Então, assim, talvez o primeiro momento de ensino com o seu filho seja um pouquinho complicado, né? Até porque você não é professor, você não tem essa habilidade. Mas, assim, saiba que naquele momento você não precisa ser o professor do seu filho. Você precisa ser o pai ou você precisa ser a mãe. E quando você quando você entende que naquele momento você não precisa ser o professor do seu filho, fica muito mais fácil. Porque você vai ser o pai dele e você vai ensinar da sua forma, certo? Então, assim, é isso. É um vídeo não muito grande, né? Porque senão fica muito extenso e vocês não vão ter paciência de assistir, mas essa é a minha dica, tá bom? Dicas de criar uma rotina, atividades que tenham lúdico, criar algumas responsabilidades e aprender a dizer não. Não é ruim dizer não a uma criança, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, podem me procurar, podem me buscar para que eu possa estar ajudando vocês, certo? E uma dicasinha, não saiam de casa, tá? Se necessário sair, usem máscara, mantenham a higiene pessoal de vocês e tudo isso vai passar, tá bom? Bom restante de semana para vocês e é isso. Tchau!